Amigos, bom dia. São exatamente 4 horas da manhã e eu vim aqui gravar uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Estamos estudando o livro de Jeremias, o qual traz uma mensagem de advertência, uma mensagem de arrependimento, de conversão e de esperança, porque esse é o desejo de Deus, é salvar a humanidade. Hoje nós iremos estudar o capítulo 10 do livro de Jeremias, que vai falar de o que nós estamos adorando e aquele que deve ser adorado. É interessante falar sobre adoração ou a quem nós direcionamos a nossa adoração, porque a única coisa que agrada a Deus é a nossa fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o meio, nós somos justificados por meio da fé. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê, que acreditar, aquele que tiver fé, não vai perecer, mas tem a vida eterna. Jesus vai dizer que todo aquele que o receber deu direito de ser filho de Deus. É interessante falarmos sobre esse assunto, porque existe um grupo, que acredita na predestinação. O que é a doutrina da predestinação? Existe a doutrina da predestinação e existe a doutrina da dupla predestinação. O que é a doutrina da dupla predestinação? É que Deus ele escolhe uns para a salvação e outros para a perdição. Essa é uma doutrina do século XVI, desenvolvida por João Calvino. Então nós precisamos entender um pouco sobre o contexto em que esse personagem estava vivendo. João Calvino estava vivendo uma época de revolta, as indulgências, as pessoas estavam cobrando pela salvação, revolta à autoridade papal, os reis estavam revoltados. Então, João Calvino ele se viu como personagem para combater essa falsa doutrina que a Bíblia não traz. A Bíblia é clara em dizer que nós não somos salvos por obras. Mas é interessante a gente entender também o contexto que aquele povo estava vivendo. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje, uma Bíblia impressa na nossa língua. Eles não tinham conteúdos arqueológicos achados como nós temos hoje acerca da Bíblia, fontes de estudos. Era muito difícil estudar a Bíblia não era organizada assim, dessa forma, em um grupo de livros. A Bíblia não tinha sido impressa ainda. Então, eles defenderam, combateram a questão da salvação pelas obras e falaram sobre a salvação pela fé. Só que eles desenvolveram um pensamento de que Deus, ele escolhe. Foi o meio que eles conseguiram para defender, para lutar, para brigar. Então não, Deus é que escolhe, nós somos salvos por meio da fé, e a fé é algo de Deus. E para poder defender essa doutrina nova, eles tinham que se apegar a algo antigo. Por exemplo, se alguém hoje trouxer uma doutrina nova, criar uma doutrina nova, ele precisa dizer que os antigos também acreditavam nisso. Tem que buscar fonte. E alguns desses grupos, eles se apegam a Santo Agostinho. Mas quando nós lemos as obras de Santo Agostinho, nós vemos que Agostinho ele não defendia a dupla predestinação. Agostinho ele falava do livre-arbítrio, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Agostinho ele combateu a questão das obras. Tipo, nós, seres humanos, nós não temos nada de bom. Jesus disse que o único que é bom é Deus. Deus é que é bom. E Ele nos dá o seu Espírito Santo.
que nos torna bom, que nos convence do pecado, que nos convence do juízo. E a gente pode seguir uma vida de acordo com a vontade de Deus, por intermédio do seu Santo Espírito que nos é dado. Então, Agostinho ele falou muito sobre isso. Ele diz que nós não somos salvos pelas obras, que nós não há nada de bom, mas Agostinho ele coloca a questão da fé. Ele diz que Deus, em sua presciência, ele viu os que iam acreditar nele. E é mediante a presciência de Deus que Deus trabalha em nossos corações. A única coisa que eu e você temos é a fé. É verdade que em todas as religiões a cura espiritual, a cura física, a cura, né? A cura no espiritismo, a cura na Umbanda, a cura no islamismo, a cura no judaísmo, a cura em todos os tipos de religião, até que não acredita em Deus, né? Que acredita em uma fonte espiritual, em uma energia, também são curados, porque direcionam a sua fé. A questão é, em que nós estamos direcionando a nossa fé? Será que nós estamos posicionando a nossa fé, a única coisa que agrada a Deus? Coisa que agrada a Deus para o local certo? Porque é pela fé que nós somos justificados, amigos, isso é bastante importante. A nossa fé tem que estar direcionada àquele que deve ser adorado, aquele que deve ser buscado, porque ela nos salva. Aqui em Jeremias capítulo 10 vai dizer que o povo estava direcionando a sua fé para algo errado, algo que era criado. Olha que interessante aqui, Jeremias capítulo 10, verso 1 diz assim: ouve a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque o costume dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos de artifício, com machado, com prata e ouro enfeitam e com pregos e martelo fixam para que não oscilem. Interessante. Jeremias está dizendo, olha, não busque os costumes pagãos. Não busque fazer o que as pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, que não conhecem a Deus, que não conhecem o Deus Criador, o Deus que criou os céus e a terra, fazem. Olha, eles criam imagens, eles formam imagens e eles mesmos adoram essas imagens. Imagens que não falam, imagens que não ouvem, que não veem, que precisam ser levadas, que precisam ser fixadas com prego e martelo em um lugar. Então Jeremias vai dizer sobre isso. Jeremias vai dizer que nós não devemos olhar para os astros do céu e ficar atemorizados. Naquela época existiam muitos astrônomos e eles viam os fenômenos da natureza e eles adoravam. Deus disse, olha, não façam como esse povo que não me conhece. Vocês têm a lei, vocês têm os mandamentos, vocês me conhecem, vocês conhecem a história do Deus Criador. Deus que criou os céus e a terra em 6 dias. Um Deus que por sua palavra tudo se fez. Por sua palavra tudo se fez. Pelo sopro de sua boca todo o exército celestial se fez, pois ele falou e tudo se fez, diz lá em Salmos 33, verso 9, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Esse é o nosso Deus Criador, o Deus que deve ser adorado, Deus que criou os céus e a terra. Nós pertencemos a Ele e a Ele nós devemos direcionar a nossa fé. A Ele. No verso 2 diz, porque os costumes dos povos são vaidade. Vaidade. Interessante que essa palavra vaidade no grego, mataios,
significa sem valor, vão, frívolo, algo fútil, algo sem importância. Muitas vezes nós gastamos nosso tempo, nossa energia, aquilo que nós temos que agrada a Deus, que é a fé, e direcionamos para outra coisa, para outra direção. Em hebraico, rebel, que significa valor, fôlego. Algo que soma, é fumaça, algo que vai embora, algo que não vale a pena. Sabe, muitas pessoas direcionam a sua fé a essas coisas, criam ídolos. No verso 5 vai dizer assim: os ídolos são como um espantalho em pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. O apóstolo Paulo vai dizer que ídolos não são nada em si mesmo. Nós, seres humanos, com nossas habilidades que Deus nos deu, criamos ídolos. E quantas pessoas têm criado seus ídolos? Não estou falando apenas de imagem, amigos. Hoje, infelizmente, dentro das igrejas, dentro do cristianismo em si, existe muito ídolos. Ídolos no mundo gospel, ídolos na questão de futebol. Nós criamos ídolos, são coisas fúteis, coisas passageiras, coisas vãs. Em vez de nós estarmos direcionando a nossa adoração a Deus. Interessante que no versículo diz que necessitam que os leve, nós que levamos esses ídolos, nós que criamos esses ídolos. Como identificar um ídolo, como identificar que eu estou adorando algo, que é adoração. O único que deve ser adorado é Deus. Deve ser adorado é Deus. Ídolo é tudo aquilo que eu gasto o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro relacionado àquilo, a minha adoração relacionado àquilo. Se eu tiro mais tempo fazendo algo que não é da palavra de Deus, que não é preocupado em conhecer o Senhor, porque é isso que agrada a Deus, é que eu e você o conheça, que eu e você o busque, que eu e você creia nele, direcione a nossa fé nele, e Deus vai agir em nós, Deus vai derramar sobre nós as suas misericórdias. A palavra de Deus lá em Romanos vai dizer que Deus tem misericórdia, quem Ele quer endurece, quem Ele quer. Como é que Deus faz isso? Mediante a sua presciência. Aqueles que acreditam nele, Deus vai agir. E aqueles que não acreditam, Deus vai agir. E nós podemos ter a certeza que Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom. E nós devemos buscar a Ele diariamente. É a Ele que nós devemos direcionar a nossa adoração. Lembre-se que tudo é passageiro. Não vale a pena, amigos. Não vale a pena. Se você vibra, mais em uma partida de futebol, mais do que a Deus, mais do que uma adoração a Deus, se seu coração grita mais por um time do que a Deus, isso pode ser um pouco de idolatria. Temos que ter cuidado se é nosso tempo, a nossa disposição, a nossa adoração está direcionada a outras coisas. Se você estudar algo, e nós devemos estudar, devemos buscar, mas se você estudar algo, podemos estudar de tudo, mas se você estudar algo, dedica seu tempo, sua energia, sua vida a algo mais do que em conhecer o Senhor, amigos, infelizmente não é o caminho certo. Nós devemos nos preocupar em conhecer o Senhor.
nós devemos nos preocupar em direcionar a única coisa que nós temos, que agrada a Deus, que é a nossa fé a Ele. Ele é o único que é digno de honra, glória e poder, porque todas as coisas Ele criou, sim, por causa da vontade dEle, vieram existir e foram criadas. Infelizmente, muitas pessoas, olhando para o tempo atual, muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas estão direcionando a fé em algo errado, um ensinamento errado. Aqui em Jeremias 10, 23 diz assim: porque os pastores se tornaram estúpidos, buscaram o Senhor, por isso não prosperaram, todos os seus rebanhos se acham dispersos. A palavra de Deus vai dizer que os pastores se tornaram estúpidos. Existem muitos pastores, amigos, muitos pastores ensinando as pessoas a buscarem riquezas. Existe aí a teologia da prosperidade, dizendo: você tem que buscar o melhor dessa terra, você tem que buscar, você tem que crescer, você tem que ser rico. E direciona a sua adoração, o seu tempo, a sua energia em buscar coisas passageiras dessa terra. Sabe, a nossa maior esperança, o nosso maior presente dado por Deus é a nossa salvação. Sabe, um dia nós iremos estar com Cristo. Um dia todo esse sofrimento irá acabar e nós estaremos com Ele. Sabe, o Senhor vai tirar de nós toda dor, toda mágoa. O Senhor vai nos restaurar e nós iremos viver uma eternidade com Cristo. Uma eternidade sem as consequências do pecado. Uma eternidade sem sofrimento. Uma eternidade sem dor. Isso é um presente de Deus. Nós não conseguimos nem imaginar os planos de Deus, porque são grandes, são planos de paz, são planos de bem. Sabe, o Senhor, Ele nos ama. O Senhor, Ele te ama. E o Senhor quer que você gaste tempo, disposição, e que através da fé, que é o meio, você possa buscar o Senhor a cada dia. A palavra de Deus vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Criar uma loja, cadastrar produto, registrar cliente, recuperar vendas, embalar o produto, despachar. A fé é a única coisa que agrada ao Senhor e nós devemos buscá-lo todos os dias. Por meio do estudo da palavra de Deus, nós conhecemos a Deus. Por meio do Espírito Santo, que Ele dá a todos que o pedem. Devemos direcionar a nossa fé àquele único que é digno de adoração. Sabe, tudo é coisas criadas por homens. Tudo são ídolos. Em contrapartida, no verso 6 aqui do capítulo 10, diz assim: ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações, em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. O seu ensino é vão e morto, como um pedaço de madeira. Infelizmente estamos vivendo uma época assim. Muitas igrejas, muitos pastores,
infelizmente, muitos evangelhos. Amigos, infelizmente vemos uma época em que as pessoas estão sendo levadas a direcionar a sua fé não para aquilo que é verdadeiro, não para aquilo que é a fonte de vida, que é Deus. É a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos glorificar, porque Ele é grande e grande é o seu poder. A Bíblia vai nos orientar que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. É isso que nós devemos buscar. Sabe, podemos fazer de tudo. Podemos buscar tudo. Mas em primeiro lugar, em conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, buscá-lo verdadeiramente em espírito e em verdade. E o Senhor há de nos purificar. O Senhor há de nos perdoar. E nós seremos curados, nós seremos transformados, nós seremos libertos. Nós seremos felizes porque teremos a presença de Deus, que é a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Sabe, hoje o Senhor nos chama ao conhecer. O Senhor nos chama a buscá-lo verdadeiramente. Nós devemos direcionar a nossa adoração a Ele, porque Ele é o único que é digno de honra, glória e poder. Eu não sei a que ou a quem você tem direcionado a sua adoração. Eu não sei que ídolos você tem criado. Eu não sei em que você tem gastado o seu tempo, a sua energia, os seus bens. E eu lhe convido hoje a buscar o Senhor. Eu lhe convido hoje a dizer: Senhor, eu quero me desapegar de todos esses ídolos, de tudo aquilo que me separa de Ti, de tudo aquilo que eu tenho criado, que eu tenho levado, que eu tenho fixado em minha vida. E eu quero tirar tudo isso e quero adorar aquele que é grande, aquele que é verdadeiro, aquele que é santo, aquele que é eterno. Você quer viver os planos de Deus? A palavra de Deus é justa, é verdadeira. Sabe, um dia Jesus irá voltar e um dia nós iremos nos encontrar com Ele. E é nele que você tem que direcionar a sua fé, a sua confiança, porque Ele é eterno, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Então eu lhe convido hoje a desapegar todos esses ídolos e entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, santo é o Teu nome, Senhor. Pai, muitas vezes nós temos criado os ídolos em nossa vida. Temos gastado nosso tempo, nossa energia com coisas que são passageiras, com coisas que são vaidade, com coisas que vão passar. Em vez de estarmos gastando nosso tempo, nossa energia em Te conhecer, a Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor dá o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, a todos que lhe pedirem. Pai, nessa noite, nessa madrugada, nós estamos clamando a Ti. Dai-nos o Teu Santo Espírito.
purifica o nosso coração, tira o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração igual ao teu, um espírito que clama: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. É o teu santo nome, ó Deus. Nos purifica nesta madrugada, nos purifica para Ti. Sara as nossas feridas, que nós possamos a cada dia, ó Pai, Te buscar no estudo da palavra, através da adoração, e vivermos uma vida mediante a Tua vontade, mediante o Teu querer. Nos prepara, Pai, a cada dia nessa esperança, e que nós possamos também, ó Deus, levar essa esperança para outras pessoas, e que isso seja a nossa alegria, a nossa motivação. É no nome de Jesus que nós Te adoramos. É no nome de Jesus que nós entregamos esta oração a Ti, com a certeza, ó Deus, que o Senhor irá nos responder, porque é no nome de Jesus que nós Te oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que você possa